estar aqui com os irmãos. Trago um abraço ali dos irmãos em Itaberaba. Há algum tempo a gente vem considerando conhecer os irmãos de perto, né? Já conhecemos alguns que foram ali até Itaberaba. Então que o Senhor possa continuar nesse mesmo ambiente que Ele já começou a nos introduzir nessa manhã. Nós descansamos na sua obra, descansamos naquilo que Ele fez por nós. Nós não temos nada para dar aos irmãos, mas Ele tem. Eu queria ler dois textos aqui em Apocalipse. O primeiro é Apocalipse 1:3 e o segundo é Apocalipse 22:17. Eu estou com uma tosse chata desde quinta-feira, então os irmãos vão perdoando aí. Apocalipse 1:3 nos diz: bem-aventurado aquele que lê e aqueles que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela está escrita, porque o tempo está próximo. Então eu quero destacar aqui: bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aqueles que ouvem. Apocalipse 22:17. O Espírito e a noiva dizem: vem. E aquele que ouve diga: vem. Amado Senhor Jesus, continuamos exaltando o Teu nome nessa maravilhosa manhã, diante dessa maravilhosa e bendita mesa do Senhor, a qual o Senhor nos introduziu em glória. Bendito seja o Senhor. Estamos seguros nesse ambiente. Esse é o ambiente da casa do Pai, é o ambiente da família de Deus. Estamos entre os irmãos, os nossos irmãos. Bendito seja o Senhor. Ganha um pouco mais nessa manhã os nossos corações, através da Tua bendita e poderosa palavra. Essa palavra que é eficaz, palavra que é viva, palavra que é eficaz, palavra que é cortante, palavra que é penetrante, palavra que divide, palavra que separa. Usa em nós, ó nosso bendito sumo sacerdote. Retira a Tua adaga e usa em nós nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, quero trazer aqui algo que o Senhor dispensou aos nossos corações. Algo que nós precisamos muito considerar nesse tempo do fim. Os sinais estão aí por toda parte. Da volta do Senhor, da vinda do Senhor. E a sua igreja, ela necessita ser despertada do sono, né? Desperta, ó tu que dormes. Vai alta a noite e vem chegando o dia. A cada dia que nós acordamos, nós ansiamos por esse dia. E aqui em Apocalipse, no capítulo 22, nós temos na primeira parte, corporativamente, o Espírito Santo conduzindo a igreja. Esse bendito Espírito, ele foi enviado depois do Senhor Jesus concluir a sua obra, ser glorificado e assunto aos céus. Ele cumpre a promessa do Pai.
e derrama sobre nós, sobre sua igreja, esse bendito Espírito. Ele fez habitação em nós. E é Ele que está nos conduzindo a igreja. Então o Apocalipse nos traz o Espírito e a noiva. Dizem, não somente o Espírito. O Espírito está pronto, sempre esteve pronto. Mas a noiva nem tanto. Então aqui nós temos Apocalipse 22. Nós sabemos que Apocalipse 22 já são novos céus e nova terra. Glórias ao Senhor por isso. E aqui está dizendo, o Espírito e a noiva dizem corporativamente. Agora, ampliando, abrindo isso, João diz, e aquele que ouve, diga fé. Então, a noiva no sentido corporativo, agregando todos os irmãos em todos os lugares. A noiva que será tirada dentro da igreja, nós sabemos disso. Mas quando ele abre isso, dentro da noiva, dentro da igreja, ele diz, aquele singular, aquele que ouve, diga vem. Então nós temos um vem uníssono do Espírito e com a igreja, mas cada um de nós, particularmente, na nossa individualidade, na nossa comunhão pessoal com o Senhor, a cada dia, nós também temos que dizer, vem Senhor Jesus. Então eu quero destacar nessa noite, nessa manhã, o privilégio daqueles que podem ouvir a voz do Espírito. O Espírito e a noiva dizem vem, amém, aleluias. Mas será que nós estamos inclusos nessa noiva? Será que nós podemos ser contados nesse tempo do fim entre aqueles que estão ouvindo e que estão dizendo vem Senhor Jesus? Irmãos, dentro do contexto aqui tem alguns textos, eu só vou citar para a gente não se delongar muito. Nós sabemos que aqui no contexto de Apocalipse, capítulo 2, capítulo 3, tem 7 igrejas. E o Senhor, aquele que caminha no meio dos 7 candelabros, as 7 igrejas, Ele está falando a cada igreja. É o falar dele, é o proclamar dele a cada igreja. E a cada igreja, dentro desse falar, dentro de cada contexto, de cada igreja aqui, tem uma advertência, uma solene advertência. Ao final, ou antes do final, a cada igreja, ele diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Porque é a obra do Espírito. Nós estamos na dispensação do Espírito. É o Espírito. Irmãos, como nós temos que aprender e desenvolver essa habitação do Espírito. Habitação. Ele veio habitar nessa casa. Qual casa somos nós? Mas será que Ele toma conta da casa toda? O Espírito Santo, quando veio habitar em nós, Ele habita em um ambiente da casa. Mas o propósito dele é governar a casa toda. Irmãos, Ele ainda não governa. Ele não governa completamente. Nós ainda estamos no controle, digamos assim, de muitos compartimentos dessa casa. Essa casa é o nosso coração, é a nossa vida. O Espírito Santo habita em nós, no nosso espírito, no nosso coração.
Mas o nosso coração ainda não é todo dele. Nós somos como Rebeca, que o nosso amado Eliezer está tentando conquistar o coração para levar Rebeca para Isaac. Será que nós já chegamos naquele ponto de Rebeca, onde os seus parentes perguntam: deixe que ela decida, você irá com esse homem, o Espírito Santo, Eliezer? E ela diz, sem titubear, irei. Irmãos, será que nós estamos dizendo ao Espírito Santo: iremos? Ele quer nos levar. O Espírito está pronto, o Senhor Jesus está pronto, mas a noiva ainda não está pronta. O Espírito Santo está ataviando essa noiva. Essa noiva somos nós. Então, no contexto aqui de cada igreja, você vai ouvir essa advertência: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. 7 vezes. E após, ou em algumas igrejas antes, também vem assim: ao que vencer, ao vencedor. Nós às vezes pulamos logo para o vencedor, né? Queremos ser os vencedores. Mas antes tem o ouvir. Então, no contexto aqui de Apocalipse, das 7 cartas, quem são os vencedores? Está revelado aqui. Quem são os vencedores? Quem tem ouvidos, ouça. O Senhor vai tirar os vencedores, aqueles que estão ouvindo o Espírito, de cada contexto, de cada igreja. Ele retira. Veja, por exemplo, em Laodiceia. Vamos pegar a Laodiceia. O Senhor está do lado de fora daquele contexto ali, daquela igreja. Aquela igreja se viu rica, abastada, não tem necessidade de nada. Como aqueles irmãos lá do deserto estavam cultuando ao Senhor sem a arca. A arca fala da presença de Deus. Eles não se davam mais conta da arca. Como no período também da Babilônia, nas sinagogas, sem a presença do Senhor. Então, Laodiceia, o Senhor está do lado de fora, batendo. E ali é dito: aquele que ouvir e abrir, eu entrarei com ele, cearei com ele e ele comigo. Não tem nada de misticismo aqui, irmãos. Às vezes a gente tem uma ideia mística do Espírito Santo, que o Espírito Santo a qualquer hora ele vai nos tomar e num piscar de olhos ele vai realizar a obra de Jesus em nós. Não é assim, irmãos. É um bater de martelo e cinzel todo santo dia em nossos corações. Aquele que ouvir, aquele que abrir, esse é vencedor. Esses são os vencedores. Esse é o contexto aqui de Apocalipse. Mas citando também um contexto semelhante na carta aos Hebreus, nós temos por 3 vezes uma advertência semelhante. E o contexto de Hebreus 3 e Hebreus 4 é a pregação da palavra lá no contexto de Moisés e de Josué. O contexto ali em Hebreus 4:2 é a palavra da pregação nada lhes aproveitou. 40 anos no deserto e depois com Josué. Hebreus 4:2 vai dizer: a palavra da pregação nada lhes aproveitou naqueles que a ouviram. Então a advertência em Hebreus 3:7, Hebreus 3:15,
Hebreus 4:7. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Nós endurecemos, irmãos. Nós endurecemos. Nós endurecemos diretamente com o Senhor. Nós endurecemos diretamente com os irmãos que nos exortam. Se Jesus aparecer e nos exortar, amém, eu vou me converter rapidamente. Se o Espírito Santo, que é uma pessoa, aparecer também, eu me converto rapidamente. Mas se o irmão Mané vier me corrigir, aí é diferente. Eles estavam sendo corrigidos por Moisés, por Josué. Eles eram a boca de Deus naquela situação. E é triste ouvir isso aqui. A palavra da pregação nada lhes aproveitou naqueles que a ouviram. Por quê? Porque ouviram de mau grado, se endureceram. Dura coisa será para nós recalcitrar contra os aguilhões do Senhor. E o Senhor fala de diversas formas. Mas a nossa dureza pode ser tal que a gente não perceba. Ele não fala só através da palavra, ele fala através das circunstâncias. Quando nós não ouvimos a palavra, ele grita para nós nas circunstâncias. O Senhor nos leva às circunstâncias, ao sofrimento. Quanto mais nós endurecemos e mais recalcitrarmos contra o aguilhão do Senhor, mais nós vamos nos ferir. Por isso diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Irmão, nós podemos endurecer o nosso coração. Dura serviço. 40 anos eles caminharam. Houve incredulidade. A palavra não foi misturada com a fé. O contexto ali é de incredulidade. Então essa dura advertência aqui, por 3 vezes. E é hoje. E amanhã é hoje. E terça-feira é hoje. Nós não temos o amanhã. Nós temos o hoje. Aqui, agora, nessa manhã. O Espírito diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, se ouvirdes, Ele vem. Essa palavra que é viva e eficaz. O Senhor retira, o nosso grande sumo sacerdote, é Ele que usa essa adaga. E Ele vai lá onde ninguém pode ir, onde nós não podemos ver, nem nós mesmos, ao nosso coração. Na tua luz, vemos a luz, diz o salmista. Então o Senhor traz luz ao nosso coração. E no momento que Ele traz luz, nós temos que tomar uma decisão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, nós é que vamos decidir se vamos nos arrepender, nos dobrar ante o Senhor, dizer amém, aprender como Madame Guyon a beijar a mão que trata comigo. Amém, Senhor. E seguir em fé. Me ajuda, me sustenta com outros. Hebreus também vai dizer da exortação mútua uns dos outros, para que nenhum de nós se endureça pelo engano do pecado. E ali também diz: hoje nós temos que ter cuidado uns com os outros, cuidar da vida uns dos outros, cuidar da casa uns dos outros, dos filhos uns dos outros, do casamento uns dos outros. Mas será que nós temos dado liberdade para que o irmão entre? Ou é meu casamento, ou é minha casa, ou é meus filhos, meu negócio? Isso é endurecimento. Nós perdemos a graça do Senhor, graça de outros nos ajudando, sendo suporte para nós. O Senhor perguntou para Caim: Caim, onde está o teu irmão? E o que foi que Caim respondeu? Acaso sou eu guardador do meu irmão? E o que o Senhor quis dizer é:
Você é guardador do seu irmão. Nós somos guardadores uns dos outros. Amém. Nós temos que ter, irmãos, pelo menos um irmão que tenha liberdade em nós de entrar, que tenha a chave das nossas casas, né? Às vezes a gente viaja, você não vai deixar a chave da sua casa com alguém que você não tenha relacionamento, que você não conhece, não é verdade? Nós temos que entregar, como Davi e Jonatas. O que foi que Jonatas deu a Davi? Deu o arco, deu o cinto, deu a capa, somente isso? Deu mais o quê? A espada. Ô irmãos, a capa é para cobrir, o cinto é para sustentar, o arco é para proteger e a espada para usar em nós. Ele deu a espada a Davi, use em mim. Mas nós, muitas vezes, no nosso endurecimento, nós não permitimos o irmão usar a palavra, a espada afiada de dois gumes. Essa é a palavra que o nosso Senhor usa. Então o Senhor pode usar, o Espírito pode usar, mas o irmão também, irmãos. Nesse mesmo contexto, o nosso Senhor Jesus usa essa expressão nos três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. 3 vezes em um, 3 vezes no outro, 2 vezes no outro. E o contexto que o Senhor usa nesses 3 evangelhos sinóticos, é o contexto da parábola do semeador. Em todas elas, quando o Senhor termina, nos 3 evangelhos, Ele vai dizer: aquele que tem ouvidos, ouça. Se alguém tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. Parábola do semeador é a pregação do Evangelho, é a palavra como uma semente aos nossos corações, mas ali revela as condições do coração. A primeira à beira do caminho, a segunda entre pedras, depois entre espinhos, e a quarta, uma boa terra. São expressões de corações, onde a palavra é nessa condição que nós ouvimos. Então, qual será a condição daquele que ouve à beira do caminho? Vem o inimigo e arrebata o que foi ouvido. Qual é a condição daqueles que ouvem pedras, pedregulho? A palavra que é poderosa, ela ainda tenta germinar, mas ela não tem profundidade, porque o solo é muito duro, rochoso, não produz fruto. A outra é entre espinhos, a própria palavra já revela para nós os cuidados dessa vida, sufocam a palavra. Ele recebe até com alegria. Nós recebemos a palavra com alegria, mas amanhã, segunda-feira, talvez a nossa mente já esteja lá, preocupado, concorrendo com a palavra que foi implantada nos nossos corações, que é poderosa para salvar as nossas almas. O mundo começa a concorrer com ela. Aí diz: em vindo o sol, em vindo o calor, em vindo as lutas, as tribulações, essa palavra que recebe com alegria, também não produz fruto desejado. Mas há aquele que deve ser o fruto das nossas orações, para que o Senhor are, o Espírito Santo venha arar os nossos corações, revirar esse coração duro, com espinhos, com pedras, para que a palavra de Deus venha e produza o fruto desejado. Então o nosso Senhor Jesus vai trazer esse contexto aqui. Mas eu quero vir com os irmãos aqui em Lucas 10. Eu, de propósito, trouxe primeiro as advertências
para depois trazer o privilégio. Então você pode perguntar, como o privilégio diante de tantas advertências? Nós vamos ver isso em Lucas 10. Lucas 10. Qual é o contexto de Lucas 10? A comissão dos 70. O Senhor envia os 70 discípulos. E no verso 17, e ali ele dá autoridade, poder, né? Para eles fazerem muitas coisas, milagres, prodígios. Então, a partir do 17, eles estão voltando. E veja a alegria que eles estão voltando. Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Então eles estão alegres que o que o Senhor falou para eles se cumpriram. Nada foi contra eles, até os demônios. E o Senhor Jesus diz: isso mesmo, eu via Satanás como um raio cair do céu. E aí ele reitera no verso 19: eis que vos dei poder para pisar serpentes e escorpiões sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. O Senhor reitera. E quando nós chegamos no verso 20, aí tem um mas. Então aqui nós temos que parar e prestar atenção ao que o Senhor Jesus vai falar aqui, porque o que Ele vai falar a partir daqui é muito grandioso, é muito glorioso, mais glorioso do que as obras. O que eles vieram trazendo é o quê? Obras. Até os demônios, o reino das trevas nos submete. E ele reitera: verdade, eu vos dei poder para isso. Mas, olha o que ele diz: não vos alegreis porque se vos sujeitam os espíritos. Então o Senhor vai pegar uma situação exterior e vai mostrar a realidade interior, a obra interior dele em nós. Não consiste somente de obras exteriores, mas uma obra vitoriosa interior. Então o que ele diz? Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Então isso é mais importante que as obras. Essas obras que o Senhor pediu que eles fizessem, isso é muito mais glorioso. Se alegrem, porque os vossos nomes estão escritos nos céus. E o Senhor vai ampliando isso. Aí diz que naquela mesma hora ele se alegra em espírito e ora: graças te dou, Pai, Senhor dos céus e da terra, que escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Assim, ó Pai, porque assim te aprouve. Sábios e entendidos não veem nada, não ouvem nada. Graças te dou, ó Pai, porque revelaste aos pequeninos. Quem são esses pequeninos? Vamos seguir. 22. Porque tudo me foi entregue, e ninguém conhece quem é o Pai, senão... Ninguém conhece quem é o Filho, senão o Pai, nem quem é o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Revelou a quem?
aos pequeninos, a esses pequeninos. Revela quem é o Pai, revela quem é o Espírito. E agora, nesta presente dispensação, o Espírito Santo está trazendo para dentro de nós, vida interior, o que está lá em João 14, 23. E viremos no plural, o Pai e o Filho para Ele, e faremos nele morada, irmãos. Não somente o Espírito, irmãos, a Trindade. A Trindade habitando. Os pequeninos não são sábios e entendidos. Se esses sábios e entendidos tivessem visto, jamais crucificariam o Senhor da glória. Mas eles não viram. E voltando-se para os discípulos, os pequeninos, olha o que ele revela em particular. Irmãos, nós temos que ler a palavra sem pressa. Sem pressa. Passe correndo em um lugar e tente ler um letreiro. Você vai ler uma parte, um pedaço. A palavra não é assim. Essa palavra, ela é viva, eficaz. O Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. E João vai dizer na sua carta, no capítulo 1, o que nós ouvimos, o que nós vimos. Percebe as etapas de avanço, de crescimento espiritual, não somente ouvinte, praticantes da palavra, de Tiago, o que nós ouvimos, mas o que nós vimos com os nossos próprios olhos, porque a gente pode ver com o olho do outro. Fernando pode me contar as suas experiências, amém, eu vou ficar feliz, o Espírito vai revirar dentro de mim, mas foi Fernando que viu. Eu tenho que ter a minha experiência com Jesus, a minha experiência com o Espírito Santo, eu tenho que ver com os meus próprios olhos. Não é falta de fé, é querer ter essa experiência. Será que a experiência de Fernando me fez querer ter essa experiência com o Senhor, ou eu fiquei com ciúme, com inveja dele, né? E já me endureço com isso, né? O que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos. Contemplar é você pegar um telescópio e mirar no astro que está a milhões de anos-luz da Terra. Então você contempla, você segura ali. Se você fizer isso aqui, já foi. Você está aqui em Saturno, já voltou para a Terra. Contemplar. Você não sai dali. Contemplação, irmãos, do Senhor Jesus, pelo Espírito, na sua palavra, através da sua palavra. Contemplação do Senhor na mesa, contemplação do Senhor nas orações, nos louvores. Contemplar. O que nós contemplamos já é glorioso, esse estágio de João. Mas João não para aí. João diz o quê? O que as nossas mãos apalparam, tocaram, é meu, é a minha experiência. Isso agora faz constituição em mim. A palavra implantada em nós é isso. O diabo não tem mais como roubar, porque ela não está à beira do caminho. Ela não está nesse segundo aspecto, nesse terceiro aspecto, não. Ela caiu numa boa terra e produziu frutos a 100, 60, 30 por um. Nossa experiência com a palavra. Existem uns irmãos do passado que eles só liam a palavra de joelhos. Sabe o que nós dizemos hoje? Religiosidade. Hoje até ir com a Bíblia impressa para as reuniões
virou religiosidade. Nada contra a Bíblia no celular. Mas vê o tempo que nós estamos vivendo, o que nós estamos perdendo dele. Essa palavra revela ele e revela as coisas dele também. Irmãos, nós podemos passar a vida cristã toda envolvida com as coisas dele, sem ver ele. Aleluia! Ele. O reunir, eu quero ele. Amém. Na minha comunhão com o irmão, eu quero ele. Paulo diz: eu não quero saber nada entre vocês senão Cristo e esse crucificado. Isso fala de experiência. Cruz em nós, cortando, operando, trabalhando em nós. Essa palavra, ela tem se perdido. Muitos irmãos pegam essa palavra para um passeio dominical. Entre um domingo e outro, são 7 dias. Pense aí, 7 dias sem contemplar Ele. O que vai acontecer no mover do reunir da igreja? Você vem cheio de outras coisas, transbordando do mundo. O Espírito Santo vai gastar o tempo dele precioso todo para retirar essas coisas. Aí quando está na metade do vaso, acabou o culto. E você sai com o coração insatisfeito. O baterista assim, o tecladista assim. Hoje demorou. Hoje isso, hoje aquilo, e perdemos o contemplar dele. Ele veio, cantarei louvores no meio da congregação. Ele veio, passeou, mas você não viu. O que você viu? O baterista, o tecladista. O que demorou, os avisos demorou, a reunião terminou. Nós oramos por avivamento, derramamento do Espírito. As reuniões não terminavam. Aleluia! Nós tivemos agora em um despertamento nos Estados Unidos, meses. Acho que foi meses, mesmo. Ninguém saiu. Começou a mover, a polícia teve que entrar pelo meio, porque a cidade de 6 mil habitantes, se eu não me engano, 30 mil habitantes, já não suportava mais. Mas nós não. Nós chegamos ao reunir da igreja, querendo ele com pressa, cheio de programações, e queremos sair antes, vou almoçar não sei aonde, vou para não sei aonde. Nós não vamos ver nada. João diz assim, se eu não me engano é João 7, aqueles que querem fazer a vontade dele, do Pai, conhecerá pela palavra. Qual é o nosso desejo? Senhor, quando a gente abre a Bíblia, o Espírito Santo sonda os nossos corações. O que é que nós queremos? Você só quer ver obras? Você só vai ver obras, bênçãos, caixinha de promessa. Só compartilha a promessa. Não compartilha arrependimento para ninguém. A Bíblia excluiu arrependimento, pecado, mudança de vida. Só bênção. Tua vida vai prosperar, Deus vai abrir porta, Deus fecha a porta. Deus fecha a porta. Por amor a mim e a você. Deus faz teu carro quebrar. Ele dá livramentos. Nós fazemos o Deus que a gente quer. Por isso que Paulo, quando chegou naquele lugar lá, ele achou vários deuses. Porque era um Deus porque o coração queria, entende? Então o Senhor Jesus chega aqui em particular, irmãos. Irmãos, o falar do Senhor a nós é em particular. É nós e Ele. São segredos. São segredos que Ele não vai compartilhar para quem está apressado.
Quem lê a palavra, não tem nada você ler a palavra um versículo, você pode ler uma parte. Você pode ler nesse mais aqui, parar e falar, mas esse mais aqui. Eu tenho aprendido isso muito com Lloyd Jones, né? Que Lloyd Jones é palavra por palavra, né? Então, aí você fica nesse mas Deus que é rico em misericórdia, aí você começa a ver os mas na Bíblia, e você já tem aí uma conferência só com o tema Bíblia, né? Por quê? Pela sede de querer ver mais da palavra, que é Ele. Então o Senhor vai dizer em particular o quê? Bem-aventurados os vossos olhos que veem, bem-aventurados os vossos ouvidos que ouvem. Percebe, irmãos, o privilégio daqueles que ouvem, o nosso privilégio. O mundo não vê, irmãos. O Senhor Jesus disse que eles não podiam receber o Espírito Santo porque eles não veem nem o conhecem. Mas vós o conheceis. Ele habita convosco, Ele, e estará em vós. Já está, irmãos. Não precisamos orar. Espírito Santo vem. Ele vai dizer: ei, eu já estou aqui há muito tempo, habitando aqui. Abre a porta, me dá as chaves, deixa eu entrar, deixa eu governar. Tira as mãos do volante, entrega a tua vida inteiramente a Ele. Ele sabe conduzir. Bem-aventurado os vossos olhos. Será que é isso, irmão? Será que é isso que nós compartilhamos nos nossos ajuntamentos, do compartilhar da palavra, nas nossas orações? Será que as nossas orações expressam isso? Os olhos que veem. Ele viu, você sente na oração do irmão, da irmã, que ele viu, ele esteve lá, ele tocou, ele contemplou. Mas também nós percebemos em orações rasas que aquele irmão passou nos corredores do reino, como diz o irmão, com pressa. Ninguém vai ser vencedor assim, com pressa. Nada com pressa. Na própria vida nós temos essa experiência, que a pressa é inimiga da perfeição, quanto mais da palavra. 24. Pois vos digo que muitos profetas e reis, preste atenção nisso, bem-aventurados os vossos olhos que veem, os vossos ouvidos que ouvem, porque muitos profetas e reis desejaram ver o que vedes e ouvir o que ouvides e não puderam. Irmãos, o que está dizendo aqui a palavra? Pense aí, Moisés, Elias, Daniel, Ezequiel, todo o Velho Testamento. Quando a gente lê, aqueles irmãos falavam face a face, mas não via Jesus, porque não era o tempo. Eles estavam sentados em particular com aquele que falava a Abraão, a Moisés. Moisés teve o privilégio com Elias no Monte da Transfiguração de ver, né? Aquela resposta da oração dele lá atrás, lá em Números 33. Quero ver tua glória. Ele não pôde ver a glória, porque a glória é na face de Cristo. Agora Cristo glorificado no monte, aí Deus trouxe Moisés. Agora Moisés, olha ele aí. Nós estamos à frente. Por quê? Porque o Espírito Santo não tinha habitação no Velho Testamento. Ele vinha, tomava o controle do profeta. O profeta não tinha controle da sua boca. Por isso que Balaão, um profeta mercenário, ele vai amaldiçoar e abençoa. Por quê? Porque o povo de Deus não pode ser mais amaldiçoado. Ele já foi abençoado. Porque o Espírito Santo tomava o controle. Hoje é diferente.
O Espírito Santo habita em nós, mas ele não toma o controle, como no Velho Testamento. Nós temos que permitir. Por isso a advertência: hoje, se ouvirdes a sua voz, amém. Continua. Está doendo, está sofrendo, ou estamos em alegria, amém. Continua, Espírito Santo. Ouvir a voz é uma pessoa, irmãos. Da mesma forma que a gente conversa com o Senhor Jesus, nós temos que conversar com o Espírito Santo. A obra é dele. O Senhor Jesus, ele não está aqui, ele está no trono, aguardando. Se bem que eu acho que ele não está mais no trono, ele já saiu, né, para o encontro nos ares, porque vai alta a noite, vem chegando o dia, e o profeta diz: a que hora estamos na noite? A que horas? Então, irmão, nesse contexto da vinda do Senhor, não é mais 7 horas da noite, não é mais meia-noite, não é mais 1 da manhã, 2, talvez nós já estamos em 4 horas da madrugada, 5 horas, o dia vai raiar. Mas se nós não tomarmos posse desse privilégio que nós temos de ouvir, nós perderemos o horário. Desperta, ó tu que dorme. Você já viu alguém que dorme despertar? Não. Irmão, você cochilou, né? Quando a Bíblia cai, então a gente já sabe que cochilou. Mas o irmão diz: não, eu não cochilei. Quem cochila não vê, mas quem está do lado vê. Irmão, você cochilou. Amém, irmão. Vou ficar atento, obrigado. Desperta, tu que dormes, é o outro. Nós precisamos dos irmãos para nos despertar. Exortai-vos mutuamente durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. O pecado engana, o pecado faz dormir. Você não sente mais a carne quando ela governa, mas o outro está vendo. Mas se a gente estiver endurecido, a gente não permite o outro entrar. Não permite. Precisamos pelo menos um será a nossa salvação. Pelo menos. Se o Senhor nos der graça, 2 ou 3, mas um que entre, um que tem acesso, um que quando veja, um que tem autoridade para corrigir seu filho. Viu seu filho em tal lugar. Talvez aqui seja mais difícil, né? Itaberaba é pequeno, então a gente se encontra toda hora, né? Filho do irmão em tal lugar, você está fazendo o que aqui? Mas se você não tem acesso, como é que você vai corrigir? Cuidado, irmão. Não, entre aqui, vamos para casa. Se você não tiver acesso, você vai chegar lá na casa e o irmão vai dizer: por que trouxe meu filho? Meu filho estava se divertindo. Que tragédia, irmãos, para a igreja. Então veja, profetas e reis queriam ouvir, não puderam ouvir. Lá em Mateus 13, o Senhor diz assim também nesse contexto da parábola, né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E acercando-se dele os discípulos disseram: por que fala por parábolas aos outros? Lembre que era um juízo. Eu falo por parábolas para que vendo não vejam. Que tragédia! Vendo não vejam, ouçam, não entendam, e não sejam por mim curados. Está vendo? Juízo. Mas a voz, irmãos, esses vós, a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Não é coisa rasa, é coisa profunda. Você não acha diamante na rua? Já pensou tropeçar no diamante, uma pedra de ouro? Não. Na madeira, palha e feno, a gente tropeça todo para lá. Não. Pedras preciosas é vida profunda. São riquezas insondáveis de Cristo, diz Paulo em Efésios. Não é de uma vida superficial, é uma vida profunda, profundidade, mergulhada no Espírito.
Comunhão com Deus, oração, palavra, sem pressa. Gastar tempo com a palavra. Mas tempo, irmãos, é uma coisa que nós não temos, está escasso. Mas escute isso. Deus não precisa acrescentar horas. Deus precisa conquistar os nossos corações. Amém. O irmão Otmani, ele conta num testemunho que ele não tinha tempo e o Senhor estava requerendo algo dele mais tempo e ele não tinha tempo. Aí ele conhece uma garota, e um deve saber essa história. Ele conhece uma garota, começa a gostar dessa menina. E aí aconteceu o quê? A menina está conquistando seu coração e agora o tempo aparece. Entende, irmãos? Onde estiver o teu coração, o teu tesouro, aí estará o teu coração. Se o teu coração é a palavra, é esse tesouro, então você vai arranjar tempo. Aleluia. Vamos em tal lugar? Não. Meu tempo está comprometido. Percebe? Coração. É tudo coração. Do coração, diz o Senhor Jesus, é que procedem todas aquelas coisas. Coração é o que Eliezer, o nosso Espírito Santo, nesse exato momento, quer fazer conosco, conquistar os nossos corações. Irmãos, antes do arrebatamento para os ares, o Espírito Santo precisa arrebatar os nossos corações antes. A palavra diz que é um encontro com o Senhor nos ares. O que é um encontro? Você marca um encontro com alguém. Você está indo por encontro. E a pessoa também está indo por encontro. Percebe? O Senhor Jesus já chegou. Tudo indica. Ele está indo para o local do encontro. O encontro com o Senhor nos ares. Mas nós, onde nós estamos? Percebe? Onde está o coração daqueles que são privilegiados, daqueles que o Espírito Santo fez habitar, daqueles que hoje pode ver e ouvir o que Daniel não viu. Pense nisso, dá um nó no juízo, dá um nó, porque o Espírito habita. A voz, a eles não, a voz. Irmãos, isso tem também dentro da igreja. Aqui o Senhor está falando os de fora, mas tem também dentro da igreja. O Senhor é sério. Você não quer ver, não vai ver. Entende? O que você lê da palavra com pressa é o que você vai aprender com pressa. Não adianta. Os que estudam aqui na escola, os jovens, estão estudando, vai fazer uma prova, você se dedica, horas, né? Vai fazer um vestibular, se tranca, vai tomar sorvete? Não vai não, porque está focado ali no vestibular. Nós também precisamos nos trancar, entrar no nosso quarto fechado, interior, ainda que o nosso homem exterior se desgaste, o interior se renova de dia em dia. Como diz o salmista: ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação o dia todo. Antes tem o seu prazer, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, uma decisão. Isso eu não vou fazer, eu vou me dedicar na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Não é de manhã e pega de noite, não. É o que meditou de manhã será o sustento até a noite. Meditando, remoendo. Irmãos, o Espírito Santo, ele não tem nada a ver com os aspectos exteriores. O teu trabalho não te impede dele se aproximar de você, porque é uma vida interior. É no Espírito que o Espírito fala. O que é que o trabalho tem a ver com isso? Nada. Mas se o teu coração está no teu trabalho, porque o Espírito Santo habita no mais interior do nosso coração.
Ele não pode comunicar com você, porque você está focado em outra coisa. Mas se a gente der um mínimo, ele não invade. O Espírito Santo é um cavalheiro, ele não invade. Mas se a gente permitir, ele faz a festa em nós, nos nossos corações. Então a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Já concluindo, em Hebreus 1 diz que o Senhor falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, Moisés, Elias, os apóstolos. Mas o quê? A nós. Para e contempla a palavra. A nós. Isso é particular. Isso é privilégio. Pense que um amigo rico que você tem, todo mundo tem um amigo rico, né, Pio? Pense num amigo rico que te convidou para passar um final de semana com ele, numa casa. Fernando, né? Pronto, Fernando e outros. Aí ele te convida, mas ele não vai. Ele disse: olha, minha casa está lá, você pode desfrutar de tudo o que você quiser na minha casa. Lá tem um pier, tem uma lancha, tem um jet ski, você pode ficar à vontade. Então você vai passar esse final de semana na casa desse amigo seu rico, e você vai desfrutar de tudo. Mas, irmão, o amigo rico estando é diferente. Você vai desfrutar do amigo rico e da casa. Esse amigo rico é o nosso Senhor. Aleluia. É o nosso Senhor. A casa é a igreja. Somos nós. Nós podemos passar a vida cristã toda desfrutando das coisas do amigo rico, nunca tendo intimidade com o amigo rico. Senhor, Senhor. Mateus 7, 21 a 22. Senhor, Senhor. O mundo não fala Senhor. Quem fala Senhor é a igreja. Senhor, Senhor. Não profetizamos nós em teu nome. Em teu nome não fizemos milagres. Em teu nome não expulsamos demônios. E o que é que ele diz? Dura sentença. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Apartai-vos de mim. Não vos conheço. Nós podemos passar muito tempo, ou toda uma vida cristã, desfrutando das coisas do amigo rico, e nada da intimidade do amigo rico, que é o nosso Senhor. Então, a nós falou nesses últimos dias. E para concluir, Hebreus 12 vai dizer assim: tende cuidado, não recuseis ao que fala. Ele fala, irmão. Irmão, você ouviu alguma coisa do Senhor? Não ouvi. Mas ele fala. Ele também fica em silêncio, né? Ele ficou 400 anos em silêncio. Por quê? Porque não tinha ninguém na brecha. Ele disse para Ezequiel: procurei um homem. 1000 anos de trevas, o Senhor encontrou um homem, Martinho Lutero. O Senhor não trabalha com muitos. Ele precisa de um. Ele precisa de oportunidade. Você dá uma oportunidade para ele fazer a festa, tomar o controle, o governo. Tende cuidado, não recuseis ao que fala, se não escaparam aqueles que recusaram ouvir divinamente quem os advertia sobre a terra, Moisés, os profetas, muito menos nós. Olha o nós de novo, só que agora com uma advertência. Porque aqueles que estão na minha mão, ninguém pode arrebatar, amém? Amém. Mas também ninguém escapa. Jonas tentou fugir das mãos dele, e ele deixou, deu corda, vai, Jonas, até ele resgatar Jonas e Jonas vindo. O Senhor não desiste de nós, nós somos dele,
Nós fomos comprados por bom preço. Somos propriedade exclusiva de Deus. Ele vai tratar conosco. Mas é muito melhor hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Então, muito menos nós, o que nos desviamos, irmãos, olhe isso, nos desviamos daquele que nos fala dos céus. Dos céus. Nós temos um falar toda vez que nós abrimos a Bíblia. Os céus abertos, riquezas insondáveis de Cristo. Mas o Espírito Santo ele não vai compartilhar com apressados, com os que não têm fome, sede dele. Mas se nós somos aqueles que somos privilegiados nesse tempo para ouvir a sua voz, nós iremos desfrutar disso, desse despertamento, desse avivamento. Nós somos privilegiados, podemos ouvir, temos céus abertos. A nós, nesses últimos dias, não completei o falar do Filho, a palavra. Irmãos, que o Senhor nos ajude, que o Espírito Santo não desista de nós, que essa seja a nossa oração, não desista, que possamos ao ouvir a sua mínima voz, em pequenas coisas, nós começaremos a ceder pequenas coisas à voz do Espírito, então ele pode avançar, ele vai ganhar terreno em nós para coisas maiores, que está ganhando todo o nosso coração, ele vai conquistando aos poucos. Foi assim que Eliezer fez com Rebeca, conquistando, falando quem era Isaac, ornando ela, um pendente no nariz, uma pulseira na mão. Irmãos, quando Rebeca chega em casa, ela está ornada. Eu imagino, a palavra não diz, digo eu, que quando Rebeca diz irei, você acha que ela está como? Descabelada? Com a roupa dela? Não, ela está vestida, foi-lhe dado vestidos, presentes. Gênesis 24, leia, quando ela diz irei, ela está pronta. Apocalipse 19, 6 e 7, eis chegadas as bodas do Cordeiro, e a noiva já se ataviou. Já foi dado tudo que nós necessitamos para a vida e piedade de Pedro. Já foi dado o que olhos não viram, o que ouvidos não ouviram, a nós é revelado pelo Espírito Santo. O que é que nós temos falta? O que é que nós queremos? Qual é a vida espiritual que nós queremos? Já foi dado. Você quer bênção? Ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Isso é muito melhor que bênçãos materiais. Bendito seja o Senhor, irmãos, por sua palavra. Que o Espírito Santo nos pegue firme conosco. Que possamos dizer, venha, martelo e cinzel, trabalha, a casa é tua. Bendito seja o Senhor. Senhor Jesus, louvado seja o teu nome nessa manhã. Glórias e honras a ti. Senhor, nos ajuda, ó Espírito Santo de Deus, na tua palavra. Ajuda-nos, organiza as nossas vidas, organiza o nosso tempo. Trabalha em nós esse desejo, Senhor, esse querer pela pessoa do Senhor Jesus. Tu, Espírito Santo, que habita em nós, no nosso coração, promove uma reforma nessa casa. Toma cada chave, Senhor. Quebra, Senhor, o que tem para ser quebrado. Muda o que tem para ser mudado de lugar. A casa é tua, nós somos teus. Bendito seja
o teu nome, Senhor. Glórias e honras a ti. Amém. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Bendito seja, Senhor! Amém. Graças